Como a maioria já sabe, o Antigo Egito era regido por uma religião politeísta, o que significa que, dentro da sua crença, era acreditada a existência de diversos deuses e deusas que juntos trabalhavam para o equilíbrio do universo, tendo cada um deles os seus próprios poderes e atribuições. Por terem sido um povo muito inteligente e desenvolvido, que era extremamente apegado aos seus deuses, muitos acabam se questionando sobre qual teria sido a influência dessas divindades sobre eles. E até mesmo se eles teriam algum tipo de ligação com as suas construções monumentais, como as grandes pirâmides do Egito ou a amada Esfinge. Mas, afinal, quais eram os verdadeiros poderes por trás dos deuses egípcios? E o que eles tinham de tão especial para ter encantado os antigos egípcios e continuarem tendo uma posição de destaque entre todas as mitologias do passado? Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho, e você está prestes a conhecer detalhes sobre alguns dos deuses mais importantes do Egito Antigo. Seja bem-vindo. Os deuses do Egito Antigo. Se você já viu algum filme, jogo, arte ou material relacionado aos deuses do Egito Antigo, você deve ter percebido que, apesar da maioria deles ter uma forma humanoide que lembra o corpo humano, eles não são exatamente humanos. No geral, grande parte das suas divindades são retratadas com características antroposomórficas, uma palavra advinda da junção de antropo, que indica o homem, zoo faz referência aos animais e morfismo, que representa a forma, retratando assim seres que contavam com características tanto humanas quanto animais. Mas por que eles eram retratados assim? O fato é que, ao contrário do cristianismo, a religião egípcia não colocava o homem como sendo a imagem e semelhança de Deus, que faz com que nós, os Homo sapiens, sejamos considerados as criaturas mais desenvolvidas e superiores de todo o planeta. Fugindo essa ideia centralizada, os egípcios antigos acreditavam que, assim como o homem, todos os animais tinham características únicas e superiores que faziam deles únicos, e essa ideia acabava sendo ilustrada por meio dos seus deuses, que, ao serem representação de um ser metade homem e metade animal, estariam ilustrando a perfeita união entre a força e a inteligência. Além disso, o fato de serem diferentes e representarem a junção de duas criaturas faziam deles seres extremamente superiores e importantes, se distinguindo de tudo aquilo que a Terra possuía. Entretanto, essa sua característica em comum não era tudo o que fazia deles especiais. O poder dos deuses egípcios. Segundo o que podemos observar, os deuses do Egito Antigo eram extremamente diferentes em aparência dos deuses mitológicos de maior destaque na mídia cinematográfica, como os deuses nórdicos ou os deuses gregos. E talvez isso seja exatamente o que faz deles tão interessantes e curiosos. Mas, no geral, as suas características divinas eram um tanto quanto similares, já que, como a maioria das mitologias, as suas deidades acabavam sendo associadas às forças ou fenômenos da natureza, sendo completamente ativos na hora de reger o universo. E por sua diversidade, o povo egípcio acabou contando com um dos maiores e mais complexos panteões de deuses de todas as civilizações antigas, das quais falaremos um pouco melhor agora. Ra. Começando por um dos deuses mais importantes para o povo egípcio, se não o mais relevante de todos eles, temos o Ra, em sua ilustre forma de falcão, uma divindade que, sendo associada como o Deus Sol, foi considerado inicialmente como o mais poderoso entre todas as divindades existentes. Era o Picão, sendo também o criador do universo e dos demais deuses como Shu, Tefnut, Jeb, Nut, Osíris, Set
Ísis e Néftis. Segundo o que contam as histórias sobre a criação do mundo em sua mitologia, Ra teria nascido a partir de uma flor de lótus no oceano primordial. Naquele momento, a Terra ainda não estava acabada e ficou ao cargo de Ra terminar todo aquele serviço, fazendo com que ele tivesse completo poder sobre o planeta. Mas onde estão os humanos nessa história? Ainda de acordo com os seus contos, ao finalizar o seu trabalho, Ra havia se esforçado tanto para concluir o seu serviço que, quando ele finalmente ficou pronto, acabou chorando sobre a terra. E as suas lágrimas banharam o solo, fazendo surgir o primeiro homem e a primeira mulher do mundo. Depois de dar fruto às suas tão amadas criaturas, Ra passou a oferecer-lhes tudo o que a terra podia lhes dar como alimento, além de elementos naturais como o vento fresco, o calor do sol e as fases do Nilo, que davam a eles a capacidade de cultivar e se proliferar, fazendo assim como que o povo egípcio fosse proclamado como o rebanho de Ra. Entretanto, nem tudo eram flores para Ra e seus discípulos humanos. Durante o período do seu reinado, que ficou conhecido como Ra de Primeiro Tempo, as divindades e os seres humanos viviam juntos na Terra, sendo reinados pelo seu Criador. Em sua rotina geral, Ra tinha o compromisso de visitar todas as suas províncias ao longo do dia, assim como o Sol continua a fazer até os dias de hoje. Mas, em alguns momentos, quando se deparava com algo que reprovava, Ra se mostrava muito duro com o seu povo, fazendo com que os dias ficassem extremamente quentes e, por sua rigidez, os humanos e algumas outras divindades acabaram se virando contra ele. Até que, quando Ra começou a envelhecer, Ísis armou uma emboscada para destroná-lo. Naquele momento, a deusa criou uma serpente que picou o primeiro rei. Depois disso, ela o convenceu de que era a única que podia salvá-lo e que ele só precisava contar a ela o seu verdadeiro nome. Isso fez com que Ísis ganhasse o poder supremo, junto com seu marido Osíris e o seu filho Horus. E frustrado com toda aquela situação e com as brigas incessantes, Ra decidiu ir embora da Terra, partindo o mundo em dois. Nesse contexto, a Terra passou a ser o território dos homens, enquanto o céu era o lar dos deuses. Ísis. Considerada a mãe de todos os faraós, Ísis, a deusa traidora, acabou se tornando a mais importante de todo o panteão egípcio. Além disso, a sua associação com os faraós era tão grande que estava explícita até mesmo em seu nome, que significava deusa do trono, fazendo dela uma das mais próximas dos humanos. A sua preferência aos humanos não acaba por aí. Apesar da sua origem ser um pouco indefinida, não tendo exatamente um começo como os demais deuses, Ísis surgiu com toda a força dentro da mitologia egípcia e logo tomou o seu lugar de poder, representando a imagem perfeita de uma mulher forte, que naquele período era o retrato de uma boa esposa e mãe, que fazia tudo pelos seus filhos e pelo seu esposo amado. Nesse contexto, Ísis teria ressuscitado seu marido e também irmão Osíris, depois que ele foi assassinado e criando o seu filho Horus em uma paixão maternal eterna que se estendia até os mortos no submundo. Uma relação que acabou sendo muito representada por sua imagem, segurando o seu bebê Horus no colo. E, segundo alguns, teria servido de inspiração para os retratos cristãos de Maria e do menino Jesus. Teorias da conspiração religiosas. Será que serão? Vá saber. Osíris, deus do submundo e marido da deusa Ísis. Osíris representava muito mais do que as suas descrições óbvias indicavam.
Isso porque, além de retratar a morte, o deus também era o símbolo da ressurreição e dos ciclos das inundações do Nilo. Característica natural esta que, naquele período, era de extrema importância para o povo egípcio, que contava com as suas inundações para a fertilidade agrícola. Em suas representações, devido à forma como foi remontado e ressuscitado, Osíris era colocado como um rei mumificado, coberto por bandagens e que deixava apenas o seu rosto esverdeado à mostra. Horus. Filho das duas divindades anteriores, Horus era colocado, assim como o primeiro deus, como um falcão, ou, em outros casos, como um homem com cabeça de falcão. E durante o seu período de adoração, acabou sendo associada a fenômenos como a guerra e a caça. Atributos esses que, por serem extremamente relevantes e honrosos naquele período, acabaram fazendo com que os próprios reis fossem considerados uma manifestação divina de Horus. Mas, se tratando da sua vida junto aos demais deuses, digamos que o atributo da guerra também se faz presente por lá. Em alguns dos seus contos é colocado que Horus foi criado para vingar a morte de seu pai, que teria sido assassinado pelo deus Sete, pois em uma dessas batalhas o deus acabou perdendo o seu olho esquerdo, e como os olhos de Horus eram retratados como o próprio sol e a lua, esse ocorrido serviu de justificativa para explicar as diferentes fases lunares. 7. Considerado pelos egípcios antigos como o deus do caos, da violência, dos desertos e das tempestades, Sete foi responsável pela morte do deus Osíris. Na crença antiga, é dito que o deus teria enganado Osíris para que ele se deitasse em um caixão e, depois que ele o fez, acabou sendo fechado ainda vivo. Mas ainda que seja um deus muito importante para os egípcios antigos, a sua imagem sempre foi colocada como um verdadeiro mistério. Ainda que a sua representação padrão seja a de um animal ou a de um humano com a cabeça de um animal, como diversos dos seus irmãos, não existe um consenso sobre que criatura ele seria. Em algumas retratações, ele era colocado como tendo focinho e orelhas longas, com um arqueamento quadrado na ponta. Enquanto isso, a sua forma completamente animal era representada com um corpo esguio e fino de cachorro, com cauda reta e um tufo em sua ponta. E, segundo alguns estudiosos, a sua representação não seria referência a nenhum animal já existente, mas sim a uma criatura mítica. Bom, o fato é que existem centenas de deuses egípcios que foram surgindo e se destacando ao longo de toda a existência daquele povo. E se fôssemos falar sobre cada um deles aqui, ficaríamos horas e horas conversando. Por isso, resolvemos dar um panorama geral sobre quem foram alguns dos deuses egípcios mais antigos, qual foi a sua importância para a criação do nosso planeta Terra e sua relação com o ser humano, assim como algumas das intrigas que os permearam durante a sua existência. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos como este, ou uma parte 2 com mais deuses egípcios e lendas egípcias, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo e, lógico, todo o apoio que você puder dar para a gente é extremamente bem-vindo, inclusive o Pix, que continua à sua disposição. Um abraço do seu amigo Coco e até a próxima, se Deus quiser.